Muito bem, vamos lá então. Próximo vídeo agora, próximo módulozinho, próxima aula 11.3. Capítulo 11, gerenciamento dos riscos do projeto. Processo 3, realizar análise qualitativa. Qualitativa, essa é a palavra-chave desse processo. Vamos entender e vamos lá na nossa matriz para ver na prática o que se trata, do que se trata isso. Realizar análise qualitativa dos riscos é o processo de priorização de riscos individuais do projeto para análise ou ação posterior através da avaliação de sua probabilidade. Opa, a palavra está aqui, ó. Vamos ver isso já. Probabilidade de impacto de ocorrência. Assim como outras características. O principal benefício desse processo é que concentra os esforços em riscos de alta prioridade. Esse processo é realizado ao longo do projeto. O processo realizar análise qualitativa dos riscos avalia a prioridade dos riscos individuais identificados no projeto utilizando as respectivas probabilidades de ocorrência e impacto correspondentes sobre os objetivos do projeto e seus riscos ocorrerem em outros fatores. Essas avaliações são subjetivas, ou seja, cabe mais a interpretação do gerente, da equipe e das partes envolvidas, pois se baseiam em percepções do risco pela equipe do projeto e outras partes. Portanto, uma avaliação eficaz requer a identificação explícita e o gerenciamento das atitudes dos riscos dos participantes-chave no processo realizar análise qualitativa. Vamos lá, vamos para a prática. Entra todo mundo aqui que nós já conhecemos. E aqui, turma, é o seguinte. Posso trazer tudo isso aqui para me ajudar. Trago tudo para me ajudar. Mas na prática é o seguinte. Eu preciso fazer a análise qualitativa do risco. A análise qualitativa é o seguinte. O que o plano me orienta, hein? O que o plano me orienta? Qualitativa é o processo de seleção dos riscos pertinentes e priorização dos riscos para análise ou ação através da avaliação da combinação da sua probabilidade e impacto. Opa, então vamos ensinar aqui aos nossos gerentes de projetos que fazer análise de qualificação é a combinação da probabilidade e o impacto. E o plano diz que eu tenho que trabalhar com probabilidades de 1 a 5 e impactos de 1 a 5. Então tá bom, eu vou lá na matriz, venho aqui e digo o seguinte. Deixa eu zerar aqui para facilitar. Eu venho aqui e digo o seguinte. Olha, nós temos um risco aqui. Primeiro, pessoal, é assim, né? Existe só uma questão. Nesse caso aqui, nós temos uma lista aí com, sei lá, por volta de 11 riscos. Mas vamos supor que eu fiz um brainstorm. E o brainstorm é uma das técnicas de coleta de riscos. E esse brainstorm, eu terminei ele e foram apontados 48 riscos. 48 riscos. Ok? Eu tive 48 riscos. Aí beleza, eu saio com uma matriz com um ID de 1 a 48 identificado aqui. A primeira coisa que eu preciso fazer quando eu entro na parte qualitativa é uma pergunta que é a seguinte: esses 48 riscos fazem realmente sentido? Porque eu posso ter, por exemplo, um risco aqui, ó, vai chover e molhar o servidor. É um risco? É um risco. Mas a pergunta é, esse risco ele é tão pertinente assim? Vai chover e molhar o servidor? O prédio pode... Nossa, aconteceu em São Paulo ontem, né, meu Deus? Pode cair.
Pergunta, são riscos que no brainstorming, em um primeiro momento eu anotei esses riscos, veio para o meu registro, mas a pergunta é, faz sentido esse risco? Porque, detalhe, se ele realmente ficar efetivado na minha matriz, no meu registro dos riscos, eu vou ter que monitorá-lo e gerenciá-lo durante todo o ciclo de vida do projeto, enquanto ele não tiver sido expirado. Então o que acontece? A primeira coisa que eu faço na análise qualitativa é, não faz sentido, vai chover e molhar o servidor? Não, eu vou deletar esse risco, tira. Não vai cair o prédio, tira. Ou seja, isso já é uma ação de qualificação. Já é uma ação de qualificação, estou qualificando os meus riscos. Daí eu saio com uma lista mais enxuta, e aí sim, dessa lista mais enxuta, que era de 40, virou 11, virou 20, eu tenho que fazer, vai manter os riscos? Vai. Eles são pertinentes? São. Então agora eu vou continuar os procedimentos de análise qualitativo. A pergunta que eu faço, e aí lembra daquela subjetividade que o PMBOK está falando? A pergunta é, de 1 a 5, muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto, de 1 a 5, qual é a probabilidade das máquinas estarem sem inventário? Qual é a probabilidade? Aí o meu analista, parte interessada, o meu analista lá que veio na reunião, analista de infra, diz, Marcos, é alta. Então é alta. Beleza. 4, alta. O analista, aí todo mundo conversando, mas qual vai ser o impacto no projeto se realmente não houver os inventários? Não, mas a gente consegue fazer as instalações dos novos servidores, das novas workstations, sem os inventários. O impacto vai ser baixo, Marcos. Ou médio, vai. Médio é 3, né? Então 3. 3. Olha só. Com base na probabilidade e o impacto, eu cheguei ao grau de exposição 12. Ótimo. Atraso na entrega das máquinas. O fornecedor não tem em estoque local Brasil as máquinas. Tá, mas olha, já trabalhamos com esse fornecedor, ele sempre entregou no prazo, beleza, só que assim, tá tendo um problema de importação, tá. Qual a probabilidade dessas máquinas atrasarem? Olha, diante do aperto, do cronograma apertado do projeto, há um risco alto. Tá alto. Qual seria o impacto no projeto se essas máquinas atrasarem? Muito alto, porque a gente pode parar a empresa. 5, muito alto. Opa, olha só a conta que eu faço aqui, ó. Ó a continha, ó. Eu faço a multiplicação de um pelo outro, né, ó. Então eu multiplico a probabilidade versus o impacto para mim ter o grau. E aí, pessoal, eu acabo meio que replicando isso para os outros riscos. Então, nesse caso, meu grau de exposição aqui é 20. 20. Tá, qual é a disponibilidade da equipe interna? A empresa é matricial e os funcionários dividem seus tempos de trabalho entre a operação e o projeto. Ai. Tá, mas olha, eu conversei com os stakeholders, peguei o comprometimento deles. Qual é a probabilidade disso acontecer? Não, a probabilidade põe médio, vai 3. E qual vai ser o impacto? O impacto é muito alto porque eles são partes interessadas direto no projeto. 15. Infraestrutura física, infrafísica para a instalação das máquinas. Não, servidores. Opa. Cabos. Tudo ok, vai, pronto, já avisaram. Tá tudo beleza, não tem problema. Então, probabilidade, vamos colocar baixa. E o impacto mais alto se for, tá? 8. Então, pessoal, nesse momento, olha só, eu teria que fazer isso para todas
Incompatibilidade de aplicação na nova plataforma. Compatibilidade da aplicação? É que nós vamos colocar sistema operacional novo. Não, é 3, médio, impacto é alto, 12. Máquinas sem software instalado adequadamente. Opa, a probabilidade é 2, impacto é 4. Olá, tudo bem? Então, estou analisando a probabilidade de cada risco desse ocorrer. Qual é o impacto direto no projeto se ocorrer e qual é o seu grau de exposição global no projeto. Nesse caso, eu faço isso para todos. Ok? 3 e 5, vou fazendo. 3 e 4, vou fazendo, e 5, vou fazendo. Tá? Mapeio todos eles. E aí, pessoal, para eu finalizar esse processo, o que eu faço? Eu mapeio toda a minha matriz. Olha o que eu vou fazer aqui, hein? Eu mapeio toda a minha matriz de riscos. Venho aqui por classificar. Classificação personalizada. Eu quero classificar por grau de risco, valor das células e do maior para o menor. Classificação por grau. E vou dar um OK. Olha aqui que eu fiz. Deixa eu voltar no meu plano. E o meu plano disse o seguinte. Cadê aqui? Acho que está lá embaixo. Olha aqui que o meu plano diz. Priorização de riscos. Os riscos que deverão ser priorizados são de grau 16 ou superior. Os que tiverem abaixo de 15 entra para a lista de observação. Então eu venho aqui e mapeio esses dois carinhas aqui, ó. Olha lá, 16 e 20. Coloco uma corzinha aqui neles. Muito forte. Vermelho. Colocando que eles estão na minha lista de priorização, porque ambos estão dentro, segundo o meu plano. Eles estão dentro, segundo o meu plano, numa faixa de grau de exposição. 16 ou mais. Então eles são as minhas, tá na minha priorização, foco total. Isso aqui, ó, entra no que a gente chama de lista de priorização, onde a minha equipe vai me ajudar, inclusive, vai me ajudar a monitorar esses riscos. Então, pessoal, na prática aqui eu acabei de executar o processo análise qualitativa, porque a saída aqui, ó, na verdade é a atualização de documentos do projeto. A saída aqui é a atualização de documentos do projeto. Olha lá, entra todo mundo que a gente já conhece. Olha lá, chama opinião especializada, coleta de dados, ou seja, tudo que eu tenho, habilidades de equipe, tudo para me ajudar a fazer esse trabalho que eu fiz na planilha. Tudo. E lá na ponta eu tenho o quê? Na verdade, eu atualizo o meu registro. Olha lá, registro dos riscos são atualizados. Lembra, eu saí do processo 11.2 apenas com o ID, o risco, causa raiz e o nome de quem vai me ajudar. E aqui no 3, eu já acrescentei probabilidade, impacto e exposição. Ou seja, eu atualizei esse documento. Tudo bem, pessoal? Entenderam o que eu fiz? Entenderam? Tá muito claro lá, hein? O principal objetivo desse processo é analisar a probabilidade e o impacto de cada risco no projeto. Dúvidas? Perguntas? Entrou aqui uma pergunta da Rosiane. Mesma ideia das partes interessadas. Isso, o GB pode ou não divulgar o plano de gerenciamento dos riscos? Também, Rosi, verdade, também. O plano de gerenciamento de riscos sempre... É que assim, é aquele tal negócio, né? Para a prova, nós estamos num ambiente projetizado, onde o gerente de projetos tem total autonomia pelo projeto, ok?
Óbvio que no caso de gerenciamento dos riscos, quanto mais ele abrir, principalmente porque às vezes os riscos estão atrelados mais fora do projeto do que dentro. Vocês já participaram? Nossa, a gente que participa de projeto de TI, a gente vê lá que a maioria dos riscos, né, Norico, não sei se é o seu caso também, que você trabalhou com gestão de riscos, a maioria dos riscos está atrelado externo ao projeto, está mais ligado ao fornecedor, está mais ligado ao próprio cliente às vezes. Como o grau de exposição é avaliado no caso de um risco positivo? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho também. A diferença aqui, Antônio, é que eu vou ter que dar um foco total, ó, foco total aqui para que não ocorra risco positivo. Vamos fazer o seguinte, ó, eu posso fazer o seguinte, aqui risco negativo. Opa! Posso mapear aqui, Antônio, negativo. E aqui, por exemplo, eu poderia fazer positivo. Tá? E aí eu até troco a cor. Mas nós vamos ver melhor daqui a pouco com o valor monetário esperado. Ó, posso até filtrar depois os positivos e negativos. A diferença, Antônio, da sua pergunta é que enquanto esses de negativo, o meu foco é minimizar que eles ocorram, os de risco positivo é maximizar que eles ocorram. Né? Porque assim, como o grau de exposição é avaliado? É a mesma coisa, tá, Antônio? O pensamento é o mesmo. Por exemplo, eu tenho aqui um programador. Júnior com alto potencial. Eita. Eu tenho um programador júnior com alto potencial. Tá? A entrevista com ele, vi que o menino é bom mesmo. Qual a probabilidade dele ser bom? 4. E assim, ele é esperto, 4. Opa! 4 vezes 4, 16. Aí eu venho aqui e jogo ele como risco positivo. Aí nós vamos ver daqui a pouco em respostas aos riscos, Antônio, que eu vou dar mentoring, vou dar coaching, eu vou dar tudo que ele precisa, vou dar as melhores máquinas, vou dar curso para ele. Ou seja, eu vou potencializar que esse risco positivo realmente ocorra. Enquanto aqui eu vou trabalhar para minimizar que o risco negativo ocorra, mas a avaliação é a mesma, ok? Excelente pergunta essa daí. Excelente pergunta. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, dúvidas, perguntas, curiosidades a respeito da análise qualitativa. Olha, eu trabalhei com a qualificação. Iniciei limpando os riscos que não fazem tanto sentido e depois fiz um passo a passo, risco a risco, a análise de probabilidade e impacto conforme o plano de gerenciamento dos riscos me orientou. Tenho o grau de exposição, posso até fazer o tipo negativo ou positivo, e aí eu faço o quê? Uma priorização, que é ordenar a minha matriz pelo grau 16. Grau 16 é o plano que me orientou, tá bom? Norico, Rose, sempre publico o registro de riscos, pois não coloco o caso de nenhuma pessoa ser risco. Isso vai... Muitas vezes tem que fazer isso mesmo, Norico. A gente não coloca o nome da pessoa, mas às vezes, quando a gente faz uma análise de causa, raiz, um rastreamento, o problema é que não teremos infraestrutura. Só que na hora de de detalhar esse problema, a gente cai no quê? No chefe da infraestrutura, no gestor da infra. Se você falar que a empresa não tem infra adequada, vai bater no gestor da infra. Ele que escale. Daqui a pouco nós vamos ver isso, que uma das estratégias de abordagem ao risco é escalar. Ele que escale esse problema para cima. Ok? Tudo bem, turma? Por enquanto tranquilo mesmo? Entenderam? Acho legal mostrar o case, né? Foi exatamente isso aqui. Beleza, então? Muito bem, então a saída desse processo é a atualização dos documentos, mas propriamente dito, o próprio registro dos riscos. Beleza? Muito bem, turma, muito bem.
Então vamos encerrando por aqui esse processo 11.3. Excelente!